Olá, amados. Bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo Cristo ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, da qual nos ensina a não se dar vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Seja tardio no falar, pronto para ouvir, e tardio no irar. Perseverai sempre segundo a benevolência. Demonstrai pelo vosso bom proceder que estáis sobre o jugo do qual não é do opressor, mas sim daquele que nos diz: tomai sobre vós a minha canga, meu fardo é suave, meu jugo é leve. E assim nós demonstramos pelo bom proceder, dia após dia, aonde temos que manter corpo, alma e espírito incorruptível. Demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós estáis em mim e eu em vós. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usar sempre aquilo que é para edificação, tanto pessoal como individualmente, assim como na unidade da fé, sendo o corpo de Cristo, sendo membros de Cristo, do qual ele jamais vai unir um membro da meretriz, do qual é uma só carne. A palavra diz, e a meretriz é aquela que se manifesta como mãe terrena, e aquela que é a terrena não se discerne daquilo que é espiritual. Eles falam do mundo, o mundo os ouve, os compreende porque são do mundo. Mas aqueles que é a família de Jesus, que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, se discerne que o Filho disse: ide anunciai o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, e está interligado uns aos outros com uma unidade da fé, onde a mente é de Cristo, se discerne em comum acordo, vive unânime. Não há divergências. A palavra diz que não envolveis em vãs debates teológicos, ondas que vai e vem, nada os acrescenta. Antes sejais renovados e transformados segundo a sua força e o seu poder. Mas também que haveria divergências para que fossem conhecidos os escolhidos. Jesus, ele é o escolhido, o enviado, o Messias, o Mestre, Cristo ungido, o Filho do Homem, aquele que fez grandes feitos e continua operando, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Seu sacerdócio é eterno, Cristo. É da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior trouxe pão e vinho, abençoou o da promessa, porque não se achou outro maior, a semente no singular, do qual ele é a primícia de toda a criação, gerada no seio do Pai, a própria sabedoria, antes mesmo das obras mais antigas, antes
da qual a terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, e ele disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez separação de luz de trevas. Antes mesmo já havia gerado no seio do Pai. Sem ele, nada do que tem havia sido feito, e para ele são todas as coisas. A ele seja dado toda a honra e toda a glória, da qual devemos glorificar em corpo, alma e espírito. E aqueles que estão segundo a mente de Cristo, não há comunhão de jugo desigual. Jamais ele vai unir um membro da meretriz segundo ao seu corpo. Por isso os incrédulos, aqueles que vivem nas orgias, ele criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna, seja o teu sim, sim, teu não, não. Do qual a noiva é aquela que alcançará as regiões celestiais, aonde haverá o casamento, e ali haverá de se manifestar realmente a mãe. No entanto, a noiva está sendo preparada para adentrar as regiões celestiais. Mas aquela que se diz mãe terrena é a meretriz, é a Babilônia, é aquela que trai o noivo, aonde os seus membros não são submissos ao noivo. Eles falam no noivo, mas não o conhecem, não o confessa que ele veio em carne, que ele passou pela morte de cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que fez as suas aparições há cerca de 40 dias, que vive e reina. Eles, na verdade, cultuam o seu pai, que é o pai da mentira, o diabo assassino, desde o princípio, aonde aquele que persevera segundo a meretriz está ordenado que o lugar dos incrédulos, se não se arrependerem, alcançarem aquele que vive e reina. Os idólatras, os afeminados, os bruxos, feiticeiros, aqueles que invocam o mundo dos mortos, doutrinas de demônios, nenhum destes, se não se arrependerem de seus maus caminhos e reconhecer que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador de suas vidas, herdarão o reino dos céus. Os roubadores, ladrões, salteadores, aqueles que perseveram sendo dominados segundo os seus vícios, do qual ainda nem tendo a lei, a palavra diz: dominai sobre as plantas, sobre os animais, e muitos são dominados pelas plantas. A cachaça, que é extraída da cana de açúcar, os cigarros, as drogas, os medicamentos, tudo provém das plantas e acabam sendo dominados por elas, os medicamentos, tudo. Por isso, muitas são as ciladas inevitáveis. A palavra diz também sobre uma raiz, a raiz de todos os males: não servis a Deus e a Mamon. Há um a vez de amar e o outro odiar, há um a vez de servir, ser escravo, e a outro somos escravos em Cristo, do qual nos concede uma mentalidade aonde o coração purificado e santificado, corpo, alma e espírito incorruptível, aonde os dias vão bens e longos, porque há obediência, há submissão, e ainda se alcança a vida vindoura. Mas aqueles que estão segundo a desobediência, a palavra diz que a vida é passageira, como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha. Se alguns chegam a 70, muitos nem a isso têm chegado. Os dias são abreviados por conta do pecado e transgressões, porque os seus crimes
que vão sendo acumulados por não ser logo punido, chega o tempo de haver a punição. Alguns se chega a 80 pela sua robustez, é enfado e canseira. Há mais esperança, ainda que viva muito tempo. A palavra diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Por isso é necessário estar sempre sendo conduzido, santificado, purificado pelo lavar da água, que é a palavra que é viva e eficaz, alimentando o espírito pela palavra, sendo santificado e purificado, aonde o corpo, a obediência, consagramos, santificamos, aonde já não retrocedemos no jugo do opressor, porque a palavra diz: porque estais sobre a graça e estais acometido de cumprir todos os mandamentos, retrocedereis ao jugo do opressor? Jamais, jamais permitimos que ele venha nos usar como outrora, porque agora sujeitamos ao nosso Senhor e resistimos ao diabo. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que não reconhecem, não estão segundo Ele. A palavra diz que até mesmo as suas bênçãos, quando abençoa, são amaldiçoadas. Aliás, já os amaldiçoei, assim nos diz o Senhor, porque maldito aquele que é pendurado no madeiro, e estão suspensos entre os céus e a terra. É como o véu lhe colocado, como Absalão que ficou preso entre o céu e a terra. É um espírito de entorpecimento para que creia em suas mentiras e recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências, porque a palavra nos diz: ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria não ter nascido, melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. A palavra diz em Atos que Deus unia o povo num só propósito, num só coração. Assim como Jesus é aquele que está unindo novamente um povo que não tem pastor, porque só há um bom pastor e bispo de nossas almas, que é Cristo Jesus, e ele está apartando o povo daqueles que se fazem passar por pastor, mas Jesus não os conhece, e naquele grande dia, ainda que chegue diante dele, ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Aonde também nos diz que, ainda que questione: Senhor, mas nós fizemos cura em seu nome, anunciamos o evangelho, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E em mais um dia, outra vez, vereis a diferença dos que servem o justo, de Sadique, assim como os que servem o maldoso. Porque o Senhor está fazendo a separação do joio do trigo, está juntando o trigo no celeiro, unindo um povo unido num só propósito, numa só fé e num só coração. E está juntando em feixes o joio e enviando para aquele lugar aonde, segundo o seu galardão, por conta das suas próprias iniquidades que acumulam e desorientam o povo. Assim o Senhor está a proceder a mais um dia, segundo várias sepulturas abertas, e a justiça, a equidade e a imparcialidade ele exerce o direito. E outros é como uma recompensa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.